Olá, meus queridos do quinto período. Então vamos começar mais uma aula hoje aqui por videoaula, né? Lembrando que ontem nós terminamos o nosso pressuposto do nexo de causalidade, que foi o nosso segundo pressuposto estudado na nossa responsabilidade civil, e agora a gente vai adentrar num tema extremamente preponderante, um tema que vai demorar muito para a gente sair dele, porque ele é extenso, tem inúmeras variações na realidade. Aqui dentro desse tema a gente vai estudar o dano moral, a gente vai estudar o dano patrimonial, os novos danos, enfim. A gente vai estudar uma série de eventos interessantíssimos, né? Então, hoje a gente vai dar início a essa aula sobre dano. O que seria o dano? Nosso último pressuposto da responsabilidade civil, seja na parte objetiva, seja na parte subjetiva, na imputação objetiva ou subjetiva. E aí a gente vai começar hoje trabalhando o dano, conceituando o dano, e avançando para o dano patrimonial, no segundo momento falando sobre dano emergente, lucro cessante e também a perda de uma chance, que é uma variação entre, dizem, né, que pode ser visto como uma variação entre o lucro cessante e o dano emergente, tá? Só para deixar claro que eu estou gravando essa aula, eu vou verificar com quanto tempo vai ficar cada vídeo, e a depender do tempo que a gente passar aqui, eu vou fazer um recorte e a gente retoma na próxima aula, sempre fazendo uma ligação boa, mas que não fique pesado para vocês, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, do dano. O dano, vocês têm que ter em mente que ele é um fato jurídico que é desencadeador de responsabilidade civil. Então o dano é um fato jurídico desencadeador da nossa responsabilidade civil. Então, a gente tem que destacar e tem que ficar muito claro isso para a gente, que não há responsabilidade civil sem dano. Aliás, ao contrário, né, do que se verificava no passado, que não é um passado muito distante, pode mesmo se cogitar, por exemplo, uma reparação do dano sem a constatação de um ato ilícito, da culpa, ou mesmo em alguns casos extremos do próprio nexo causal. A gente vai estudar aqui um caso de maneira específico, desculpa, que vai trabalhar ali uma possibilidade de responsabilização até mesmo sem o nexo causal, mas sem o dano em hipótese alguma, tá? Então, todavia, o nosso dano é o elemento que vai disparar o nosso mecanismo ressarcitório, tá? Então, enfim, o que a gente tem que verificar é que inexiste responsabilidade civil sem dano, tá? Ainda que ele possa assumir novas formas diferenciadas, como por exemplo, o nosso dano reflexo, a perda de uma chance, ele ainda é dano, tranquilo? Então o dano é sem dúvida para nós o grande vilão da nossa responsabilidade civil. Não haveria, portanto, de se falar em responsabilidade sem dano, né? A gente pode falar, por exemplo, de responsabilidade sem culpa, como é o caso da imputação objetiva, mas em nenhuma hipótese falar de responsabilidade sem dano, tá? Na responsabilidade objetiva, qualquer que seja a sua modalidade do risco, a gente vai estudar ainda a responsabilidade objetiva. Aliás, depois do dano é o próximo passo que nós iremos estudar. Por exemplo, a gente vai verificar lá as modalidades de risco. Então a gente vai ter o risco profissional, o risco proveito, risco criado, etc. Em todas essas teorias, dessas modalidades do risco, o dano vai se constituir como o elemento preponderante, tranquilo? Então, independentemente ali da questão da culpa, a gente vai verificar que o nosso dano é elemento indispensável, ele é o elemento que vai disparar a nossa responsabilidade civil. Tanto é assim, para vocês terem ideia, que sem o nosso dano não haverá o que se reparar, né? Ainda que a conduta tenha sido culposa ou até mesmo dolosa, tá? Então, se o motorista, por exemplo, apesar de ter avançado no sinal vermelho, não atropela ninguém nem causa prejuízo, ou seja, bate em outro veículo, ele não será responsabilizado, porque ele não gerou, não causou um dano, tá? Então, por exemplo, um prédio desmoronar por falta de conservação pelo proprietário, mas se esse prédio não atingir nenhuma pessoa ou outros bens, não haverá que se indenizar, tá? Então, sem o dano, não existe a possibilidade de responsabilização civil. O Agostinho Alvim, ele pontifica, a propósito de uma maneira muito esclarecedora, o seguinte aspecto, ó. Como regra geral, devemos ter presente que a inexistência do dano é óbvia a pretensão de uma reparação, aliás, sem objeto. Então, o que a gente está vendo aqui? Se a gente não tiver o dano, não haverá objeto, né? Não terá objeto para ser responsabilizado. Então, ainda mesmo que haja violação de um dever jurídico e que tenha existido culpa e até mesmo dolo por parte do infrator, nenhuma indenização será devida, uma vez que não se verificado
prejuízo. Então a gente tem que verificar o prejuízo no caso concreto para daí sim responsabilizar determinado agente. Tá? Então a gente verifica também que com a progressiva corrosão dos tradicionais filtros ao acesso à reparação, por exemplo, a culpa e o nexo causal, que querendo ou não eram filtros tradicionais dessa corrosão, aliás, eram filtros tradicionais da nossa responsabilidade civil, a reparação, vai restar ao nosso dano o imprescindível papel do elemento sancionador das pretensões ressarcitórias que serão acolhidas ou não pelo Poder Judiciário. Então, a gente verifica na prática uma corrosão da culpa, do nexo causal, por exemplo, a gente admite responsabilização sem culpa, a gente admite responsabilização sem nexo causal numa modalidade específica, mas o nosso dano, querendo ou não, será o problema elementar ali da nossa responsabilidade civil, que caberá ao Poder Judiciário verificar se eventual dano será objeto de indenização ou não. Tá? Então, o problema elementar da nossa responsabilidade civil será o quê? Será estabelecer em que circunstâncias será definido ao lesado o nosso direito de repercutir o seu dano, aliás, sobre a esfera jurídica patrimonial de outro, ou seja ele o culpado ou autor de fato, ou da atividade, ou simplesmente o responsável. Então, cabe ao Poder Judiciário fazer esse filtro nos casos de responsabilização civil. Tá? Então, o nosso dano ele aparece como um elemento preponderante para nós, um elemento até mesmo de filtro para casos de reparação ou não. Tá? Então, desde logo, o que a gente pode extrair? É uma conclusão lógica. Tá? Qual seria essa conclusão lógica? A de que o nosso ato ilícito nunca será aquilo que os penalistas chamam de crime de mera conduta. Tá? Por quê? Porque será sempre um delito material, com resultado de dano, tá? Porque lá no nosso direito penal existe a possibilidade de você responsabilizar determinado agente sem o dano, mas aqui na nossa responsabilidade civil, de maneira alguma. Por quê? Porque a indenização sem dano importaria enriquecimento civil, e a gente bem sabe que nosso enriquecimento sem causa, né, nosso enriquecimento ilícito, para quem recebe a pena, para que o pagasse. Né? Então, a nossa codificação veda o nosso enriquecimento ilícito, porquanto o nosso objetivo da indenização, como todos nós já sabemos, é o quê? É reparar o prejuízo sofrido pela vítima, ou seja, reintegrá-la ao estado em que se encontrava antes da prática do ato ilícito. Nosso status quo ante, né? A gente vai querer fazer aquela reparação de uma maneira integral, seja através de in natura, seja de uma reparação patrimonial. Então, o que a gente está querendo falar aqui? Lá no nosso direito penal, a gente pode ter um delito material com resultado sem dano, mas aqui para a gente não. Aqui sem dano pode haver uma responsabilidade penal, mas não há responsabilidade civil, tá? Então, por quê? Porque a gente precisa caracterizar o dano. Sem dano não há responsabilidade civil. Tenham isso em mente para o resto da vida de vocês, tá? Então, se uma vítima não sofreu, por exemplo, nenhum prejuízo, a toda evidência, não haverá o que se ressarcir, tá? Por quê? Porque daí a gente pode extrair até mesmo uma afirmação que é comum, praticamente todos os autores dizem essa afirmação, que é a seguinte, de que o dano não somente o fato constitutivo, mas também determinante ao dever de indenizar. Então o dano não é somente o nosso fato constitutivo, mas também determinante do dever de indenizar. Então tenham isso também bem esclarecido na mente de vocês. Tá? O nosso Código Civil ele não conceitua o dano, isso é uma problemática. Tá? O nosso Código Civil não conceitua o dano, tampouco ele vai delimitar quais seriam as lesões tuteladas pelo ordenamento jurídico. Então, em verdade, o que a gente tem? A gente tem uma opção do nosso legislador de deixar um sistema aberto em que prevalece uma cláusula geral de reparação de danos. Como é uma cláusula geral de reparação de danos, caberá, portanto, a discricionariedade do Poder Judiciário para verificar, para preencher, para cumprir dar uma objetividade dessa cláusula geral aberta de reparação de danos. Tá? Então, a gente tem que elogiar o doutrinador nesse ponto, aliás, o legislador nesse ponto. Por quê? Porque bem observa a Judite Martins Costas que o conceito de dano ele não possui uma essência, pois não se trata de um dado escrito na natureza das coisas, tá? Mas mais um construído. Por exemplo, a gente não vê o dano como uma questão natural das coisas, não é da essência da natureza das coisas, mas é algo construído, por se tratar de um conceito situado aqui no nosso caso de um espaço cultural e no tempo axiológico. Tá? Então é elogiável
essa postura do legislador de deixar o dano, não conceituar o dano e deixá-lo como uma cláusula aberta para nós. Então, o nosso dano, como eu falei para vocês no começo da aula, é um fato jurídico estrito sensu. Tá? Então, pode acontecer que o nosso evento, um evento do suporte fático do dano, esteja ligado a um ato humano intencional ou não. Tá? Então, a gente vai ter aqui a questão da intenção ou não, intenção na culpa, intencional no dolo. Então, é lícito ou ilícito. No caso da licitude, por exemplo, a gente tem a questão do estado de necessidade, mas também gerando um dano. Todavia, então, o que a gente pode ter? Isso não vai alterar a natureza, mesmo quando provado por ato humano. Por isso que a gente pode denominar o dano até mesmo como um fato jurídico em sentido estrito sensu, tá? Por quê? Porque todo fato jurídico em que na composição do seu suporte fático entram apenas fatos da natureza, independentemente do ato humano como dado essencial, vai receber essa denominação. Então a gente pode conceituar o nosso dano como um fato jurídico estrito sensu, tá? Então esse ato humano não é o nosso elemento necessário para a composição do nosso suporte fático suficiente ao dano, tá? Então quer dizer que não constitui um dado essencial à existência do fato, mas dele participa indireta ou acidentalmente, beleza? Então a gente tem essa conceituação estabelecendo então o nosso dano dentro da teoria, da nossa teoria do direito civil, tá? Então seria o nosso fato jurídico em sentido estricto sensu, tá? Estricto sensu. Para se dizer que o nosso dano venha a ser sancionado pelo ordenamento jurídico, vale dizer que para que a legislação autorize aquele ou que sofreu o nosso dano a exigir algo do responsável, por exemplo, uma indenização, é indispensável que se faça a presença de dois elementos. Quais elementos são esses? Um elemento é um elemento de fato e o outro é um elemento de direito, tá? Ou seja, o nosso primeiro, que é o do fato, o elemento de fato, vai se manifestar no prejuízo, enquanto o nosso elemento do direito na lesão jurídica. Então, da soma desses dois elementos, ou seja, na manifestação do prejuízo e na lesão jurídica, a gente tem o dano. Então é preciso que a nossa vítima faça o quê? Demonstre que o prejuízo que ela sofreu constitui um fato violador de um interesse jurídico tutelado do qual seja ela o titular. Então a gente tem um caso de situação jurídica, a gente tem algo lá previsto no nosso ordenamento jurídico impedindo que uma pessoa cometa isso. Caso ela cometa, ela vai ser responsabilizada. Então a gente tem esse elemento jurídico. Esse elemento jurídico, sozinho, ele não se preenche, então precisa de um fato. Por exemplo, você sabe que você ultrapassar um sinal vermelho é errado, está lá na legislação. Mas se você ultrapassar esse sinal vermelho e não atingir ninguém, não causar nenhum dano, para a nossa responsabilidade civil, para a responsabilidade administrativa são outros 500, mas para a nossa responsabilidade civil, como não existiu um fato ali de verdade, não se preenche os dois elementos para a responsabilização de determinado agente. Mas, se a gente de fato tem um acidente, o que vai acontecer? Vai ter o lado fato, que é avancei o sinal vermelho e causei um prejuízo ao outrem, mas a violação do direito, né? Então a gente tem o preenchimento da nossa situação jurídica, tranquilo? Então cabe à vítima comprovar isso, tá? Óbvio que vai ter a variação na questão da responsabilidade objetiva, na responsabilidade subjetiva, de você comprovar ou não, mas aí a gente vai ficar mais no elemento da culpa. Mas o nosso dano nada mais é do que isso, né? A presença desses dois elementos. O manifesto prejuízo da vítima e a lesão jurídica para o nosso ordenamento no modo geral, tranquilo? Então, para que a gente que nós alcançássemos um conceito de dano, porque é muito difícil, um conceito estritamente jurídico de dano é difícil de você trazer, a gente pode tentar conceituá-lo através de uma noção de interesse, tá? Por quê? Porque é necessário examinar se há interesse jurídico na reparação, tá? Então, por exemplo, a importância dessa conceituação de interesse é que ela determina a nossa extensão do dano que alguém esteja obrigado a indenizar a outro. Tá? Então, como se sucede muitas vezes, o que a gente tem? A nossa norma jurídica seleciona uma fração do nosso fato social para transformá-la em uma situação jurídica, igual eu falei para vocês. Tá? Então, alude-se o quê? Alude-se que é esse propósito da noção de interesse violado. A gente tem aqui um pacto social, um fato social, e esse fato social vai gerar uma situação jurídica. Dessa situação jurídica,
caso alguém viole essa situação jurídica, a outra pessoa será obrigado a indenizá-la, tá? Então a gente tem essas questões, tá? Então o interesse vai ser manifestado no fato social, e o fato social, óbvio, vai gerar uma promulgação de determinada lei, e do descumprimento dessa lei causando prejuízo a outrem gera um dever jurídico violado, e por gerar um dever jurídico violado, você será obrigado a repará-lo, tá? Então, o nosso artigo 186 do Código Civil vai estabelecer, como vocês bem sabem, né, já decoraram esse artigo, que aquele que, por ação ou omissão, voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver que da letra desse dispositivo, que o nosso significado do dano é simbolizado por um conceito vago, de confins imprecisos, tá? Então, ele vai ser preenchido quando? Será preenchido da doutrina e na jurisprudência e construído conforme a juridicidade dos interesses postos em conflito na concretude de cada litígio. Então, cada litígio vai tentar trazer para nós a conceituação via prática do dano, tá? Então, não tem como a gente conceituar o dano, a gente pode sugerir até mesmo algumas conceituações, só para vocês terem em mente, mas de fato o nosso dano é uma constatação muito mais fática do que qualquer outra coisa, tá? Mas de qualquer maneira, vale aqui conceituar o dano para vocês terem no caderno. E essa concepção, essa conceituação do dano, ela é trazida para nós através dos professores Nelson Rosenwald, Cristiano Farias e o Felipe Braga Neto, tá? E eles entendem que o dano seria conceituado como a lesão a um interesse concretamente merecedor de tutela, seja ele patrimonial, extrapatrimonial, individual ou meta-individual. Então, o que seria esse interesse? Tá? Primeiro, o interesse jurídico. O que seria isso para nós? Tá? Nada mais é do que aquilo que, historicamente, a sociedade se digna, né, ser digno de uma tutela, ou seja, a sociedade define o que são esses interesses jurídicos. Tá? É algo que seria de considerar digno de uma tutela jurídica. E como a gente pode aferir se esse interesse será concretamente merecedor de tutela? E aqui a gente tem um caminho percorrido com uma segurança considerável pelo Anderson Schreiber, que ele vai falar que nós devemos considerar que o juízo do merecimento da tutela por parte dos tribunais poderá derivar de uma análise precisa e dinâmica dos interesses contrapostos em cada conflito particular, que não resulte em aceitações gerais pretensamente válidas para todos os casos, mas que se limite a ponderar interesses à luz de circunstâncias particulares. Então, o que a gente está falando aqui? São interesses sociais, mas que serão analisados cada caso em concreto. Então, a gente tem uma construção muito interessante para esse dano. Tá? Então, mas o que isso vai caracterizar para a gente? O que vai revelar isso para a gente? Vai revelar uma faceta do dano até então desprezada, que era o quê? A de funcionar como uma espécie de cláusula geral que permite ao nosso Poder Judiciário, em cada caso concreto, verificar se o nosso interesse jurídico alegadamente violado consiste na nossa égide no ordenamento jurídico vigente em um interesse digno de proteção, não apenas em abstrato, mas também e sobretudo face ao nosso interesse que se lhe contrapõe. Então, o que a gente está falando aqui? Uma cláusula aberta que será preenchida pelo Poder Judiciário quando ele verificar que, de fato, ele constatar, aliás, que, de fato, existe ali um dever jurídico violado. Tá? Então, uma cláusula geral é algo que é extremamente interessante, essa construção feita pelos professores Nelson Rosenwald, pelo Farias e pelo Braga Neto, e também pelo professor Anderson Schreiber. Tá? Então, é muito interessante essa conceituação do nosso dano. Tá? Vale destacar agora, já para fazer uma introdução para o próximo vídeo, que quando ainda não se admitia o ressarcimento do dano moral, conceituava-se o dano, e aqui na visão do nosso professor Sérgio Cavalieri Filho, o nosso dano seria o quê? Era a efetiva diminuição do patrimônio da vítima. Tá? Mas hoje, o que a gente constata? A gente constata que esse conceito tornou-se totalmente suficiente em face do nosso novo posicionamento da doutrina e da jurisprudência em relação ao nosso dano moral e ainda em razão dessa natureza não patrimonial. Então a gente conceitua que o nosso professor Sérgio Cavalieri Filho, ele vai conceituar que o dano será o quê? Será sendo a subtração ou a diminuição de um bem patrimonial
quer se trate de um bem integrante da própria personalidade da vítima, como por exemplo a sua honra, a sua imagem, a sua liberdade, etc., como algo que merece sim a reparação. Então, para o nosso professor Sérgio Cavalieri Filho, o dano é o quê? O dano é a subtração ou a diminuição de um bem patrimonial, quer se trate de um bem integrante da própria personalidade da vítima, como a sua honra, a imagem, a liberdade, etc. Então, em suma, o que a gente tem aqui? A gente tem que o dano é, senão, a violação de um bem jurídico, tanto patrimonial como moral, e vindo daí a conhecida divisão do dano patrimonial e moral. Na aula de hoje, a gente vai estudar de maneira específica o dano patrimonial, tá? Galera, só para alertar vocês, o meu objetivo nessa aula não é esgotar totalmente o tema. A teoria do dano é algo extremamente complexa, então a minha intenção, no modo específico, é trazer os principais elementos do dano, né, as principais divisões, por exemplo, o dano patrimonial, o dano moral, dentro do dano patrimonial, o dano emergente, o lucro cessante, a nossa perda de uma chance. E aí a gente vai trabalhando de uma maneira conjunta. Por quê? Porque se eu fosse adentrar em casos muito específicos, numa especificidade que é desnecessária para a graduação, a gente não conseguiria dar uma aula sobre o dano nesse curso. A gente precisaria de todas as aulas do curso de responsabilidade civil para tentar explicar o dano e as suas variações, sabe? Porque de fato é um assunto muito complexo. Mas o que eu preciso que vocês tenham em mente é exatamente isso, que primeiro, é impossível você falar em responsabilidade civil sem falar em dano. Você pode falar em responsabilidade civil sem culpa, você pode falar em responsabilidade civil sem nexo de causalidade em uma determinada ação, uma determinada exceção, mas jamais a gente pode falar em responsabilidade civil sem dano, tá? E aí a gente entra em conceitos interessantes, por exemplo, essa conceituação do nosso professor Nelson Zenwald é extremamente interessante. Por quê? Porque ao enxergar o dano como uma cláusula aberta, sendo que cabe ao nosso Poder Judiciário, através de uma discricionariedade, preenchê-la, é algo totalmente inovador, é algo que faz muito sentido e é algo que também tem que ser ali ponderado dentro dos interesses sociais, que também caberá ao juiz verificar no caso concreto. Então, são conceituações interessantes e agora a gente vai avançar para o nosso dano patrimonial. A intenção dessa aula é trabalhar o dano patrimonial, o dano emergente, o nosso lucro cessante e também a perda de uma chance. E na próxima aula, trabalhar o dano moral, pelo menos começar o dano moral, porque vocês sabem também que é um assunto extremamente complexo, tá? Então, fecho essa primeira parte da aula e nós avançamos para a segunda parte, que é o nosso dano patrimonial, primeiro conceituando ele, tranquilo? Então a gente já volta para trabalhar um pouquinho mais. Valeu? Obrigado, viu?